Todo mundo quer saber sobre kunoichi. É uma das coisas que eu mais recebo aqui. Professor, fala sobre as kunoichis. Vou falar sobre as kunoichis. Você sabia que a mulher ninja era chamada de kunoichi? Sabia não? Então, o ninja, né? Ele recebia esse nome. Na verdade, ninja é um termo muito novo. O termo antigo era shinobi ou shinobu, que vem do verbo esconder aquilo que está oculto. E a mulher ninja era chamada de kunoichi. Agora aqui tem um fato interessante, né, sobre esse nome, né, o kunoichi, né? Por que é chamado de kunoichi, você sabe? Conta aí pra gente. Não sabe não? Vou mostrar para vocês por que a mulher ninja era chamada de kunoichi. É uma história muito interessante, mas para isso tem que vir aqui na lousa. Chega mais aqui na lousa aqui pra gente ver. Dá uma olhada aí, ó. Vou virar a câmera aqui, porque senão vai sair ao contrário. Pera aí, vou pedir pra Ariadne filmar. Ariadne, filma aí. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente escreve assim, né? Kunoichi. Mas aqui tem 3 sílabas, certo? Você sabia, Ariadne, que cada sílaba dessa daqui, na hora de você escrever kunoichi, eles escrevem usando os 3 alfabetos japoneses? Nossa. É uma palavra diferente, né? É uma palavra que ela é utilizada com os 3 alfabetos. Geralmente não existe palavras assim, tá? Só que no caso do ninja, Hatsumi ensinou pra gente da seguinte forma. Por exemplo, essa primeira palavra aqui, ku, é um tipo de alfabeto, que é o hiragana. O no é o katakana. E o ichi é o kanji. Então, se você for escrever kunoichi, fica assim, ó, kunoichi. Agora, você sabe por que é escrito assim? Vamos lá. Porque a palavra mulher em kanji se escreve assim, ó. Notou alguma coisa diferente aí? Tá tudo junto, né? Tá tudo junto e misturado. Então, ó, por que Sensei Hatsumi ensinou pra gente que kunoichi se escreve assim? Porque significa mulher. E o símbolo de kunoichi mostra o órgão sexual da mulher. Essa informação vocês não sabiam, né? Não. Pois é. Agora uma coisa que vocês não sabem é que... Deixa eu virar a câmera aqui, pra cá. Uma coisa que vocês não sabem é que as mulheres ninja, as kunoichi, elas participavam de muitas missões. E também é explicado o seguinte, né, sobre esse termo, né, kunoichi, né, que quando a gente fala de kunoichi, você está falando do número 9 e você está falando do número 1 também. Ou seja, a mulher ela tem uma arma a mais do que o homem. Qual que é essa arma, Ariadne? Sedução? A sedução, a sexualidade. Por isso que faz menção a isso aqui que vocês viram aqui, que é o órgão sexual da mulher, tá? Porque por isso que as mulheres ninjas, as kunoichis, elas eram mandadas em missões, e lá nas missões que elas participavam, elas muitas das vezes elas se disfarçavam, né? Então, por exemplo, ela ia para um castelo, ela ia trabalhar como uma serviçal no castelo. Então ela poderia muito bem entrar no castelo, se fazer como se fosse uma serviçal, né? O fato da aparência dela ser mulher, ela passava despercebida pelos guardas, passava despercebida pelos homens, porque o homem, quando ele olha para uma mulher, ele não pensa, imaginar, né? Ele não vai imaginar que é algo assim que vai causar dano para ele, né? Ela causa dano depois. Causa dano depois causa, depois que ele já fez, já era, né? Mas interessante nessa história toda é que as mulheres ninja, elas sabiam da arma delas, da arma número 1 delas, que é a sedução. Então elas usavam isso muito bem. Então, por exemplo, ela poderia muito bem, como o Hatsumi Sensei já demonstrou, inclusive no livro dele, poderia muito bem estar com um buquê de flores e esconder uma adaga dentro do buquê de flores para
pegar alguém, entendeu? Não posso ter certas palavras que eu não posso falar aqui no YouTube, né? Mas vocês já entenderam, né? Para finalizar alguém ali que estaria nesse castelo, tá? Então, as mulheres ninjas, elas faziam se passar despercebidas porque elas usavam, né? O fato de elas serem mulheres, elas conseguirem entrar e sair com facilidade por não serem detectadas como uma ameaça. E na própria roupa delas, elas poderiam, ou naquilo que elas carregavam, elas poderiam enganar ali os guardas ali carregando adagas, carregando armas. No cabelo também, né? No cabelo. As mulheres, elas eram peritas em armas de arremesso, tá? Então, é como eu disse já, como eu sempre digo, né? Para cada missão que o ninja ele fazia um tipo de treinamento adequado para o que ele ia fazer. Por exemplo, tinha um ninja, né, que ele era muito pequeno. E aí o que ele fez? Ele ficou por muitos meses treinando dentro de um vaso. Ele era tão pequeno, ele pegou um vaso assim que ele cabia dentro, e aí ele treinava dentro desse vaso, e ficou ali treinando por vários meses dentro do vaso. Por que ele treinava dentro do vaso? Porque ele tinha uma missão. Qual que era a missão dele? A missão dele era finalizar um grande guerreiro, que também era um ninja também, né? Mas ele era um daimyo. Então o que ele fez? Ele se escondeu na latrina das fezes, lá no quarto desse grande guerreiro. Ele se escondeu lá e ficou por horas lá. Para ele respirar, vocês não sabem, né? Mas naquela época não tinha vaso sanitário, né? A gente está falando de época muito antiga. Então era feito um buraco no chão, né? E as fezes, né? Ficava tudo ali debaixo desse buraco e tampava, né? Com madeira, tampava ali com uma forma ali para não sair lá o odor, né? Então quando a pessoa ela ia fazer suas necessidades, ela ia ali, agachava ali, fazia suas necessidades e cobria, né, com a madeira, né? E aquilo ali era um buraco, né? Então o ninja, ele se escondeu, esse ninja aí, tá? Ele se escondeu dentro desse buraco, tá certo? Com as fezes, e ficou respirando pela bainha da katana dele. Ficou ali por horas respirando ali. Quando o adversário dele foi lá fazer as necessidades dele, adivinha o que aconteceu? Ele foi empalado vivo. Vocês sabem o que é empalamento? Empalamento é feio, hein? Imagina você ir lá daquela aliviada da meia-noite e aí de repente você sair de lá, ou melhor, você nem sair, né? Você ficar empalado vivo. Ô morte trágica essa daí, hein? Tô fora. Então, pessoal, falando das kunoichis, as kunoichis, elas saíam em missões e como eu disse, cada missão você treinava, você fazia um tipo de treinamento específico que poderia durar por anos esse tipo de treinamento. E até mesmo as missões, como por exemplo as das kunoichis, elas poderiam ficar ali por anos praticando, por anos dentro de um lugar, se fazendo passar por um serviçal, para que em um momento ela pudesse ser colocada em prática. Então olha só o tamanho da disciplina que essa pessoa tinha que ter. Ela tinha que ser outra pessoa para cumprir a missão dela. Isso poderia acontecer, poderia demorar anos para que isso fosse resolvido, entendeu? Então as kunoichis, elas têm armas incríveis e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo aqui algumas das armas que as kunoichis utilizavam. Por exemplo, uma mulher, ela poderia facilmente passar despercebida, né? Você tá vendo essa mulher aqui, você vê essa mulher aqui como uma ameaça. Ela não é uma ameaça, mas é sim, porque eu conheço essa mulher. Essa mulher é uma ameaça. Olha lá onde estão as armas dela, ó. Né? Boshuriken. Onde que ela colocou o Boshuriken? Colocou ali, ó, como um prendedor de cabelo, tá? Então, esse, pessoal, é um tipo de arma, por exemplo, que era utilizado pelas mulheres, né? O Boshuriken. Certo?